quando vacas eram mais valiosas que moedas. Imagine viver em um mundo onde a riqueza de uma pessoa não era medida por ouro nem por papel moeda, mas por vacas. Onde a posse de gado determinava não apenas seu poder de compra, mas sua honra, sua posição social e até seu valor como ser humano. Pode parecer estranho hoje, mas por séculos essa foi a realidade em diversas culturas. Em certas regiões da África, por exemplo, uma única vaca era suficiente para selar um casamento ou pagar uma dívida impagável. E na antiga Irlanda, um sistema legal inteiro era construído sobre o número de vacas que alguém possuía. Mas o que tornou esses animais tão valiosos a ponto de serem mais desejados que moedas cunhadas com metais preciosos? E o que levou essa lógica econômica a desaparecer quase por completo, substituída por números frios em contas bancárias digitais? Prepare-se para uma viagem no tempo que vai muito além da economia. Vamos explorar como um simples animal moldou sociedades inteiras, travou guerras, uniu famílias e sustentou impérios. Tudo isso antes da moeda que conhecemos sequer existir. Será que o futuro reserva um retorno a esse passado bovino? Ou estamos presos para sempre ao dinheiro digital? A resposta pode te surpreender. Antes da invenção das moedas, muito antes dos cartões e dos códigos QR, a humanidade confiava em sistemas simples e profundamente enraizados em sua realidade cotidiana, a troca direta de bens de valor prático. E nesse cenário, poucos itens eram tão valorizados quanto as vacas. Afinal, esses animais não eram apenas fontes de carne, leite e couro. Eles representavam mobilidade econômica, fertilidade agrícola e segurança alimentar. Em regiões como o Sahel africano, possuir rebanhos era literalmente possuir a vida. Quanto mais gado, maior era a riqueza e o prestígio de uma família. Na antiga Irlanda medieval, o famoso Brehon Law, o sistema legal celta, estipulava pagamentos de indenizações, dotes de casamento e até multas judiciais em unidades de vacas, chamadas de cummal. O status de um homem era mensurado por quantas vacas ele possuía, e perder uma vaca em uma disputa poderia significar um declínio social imediato. Na Etiópia, em algumas tribos, o valor de uma vaca podia superar o de dezenas de moedas. Uma jovem só podia se casar quando o noivo oferecesse um número satisfatório de vacas em troca, o chamado preço da noiva. E isso não era um símbolo machista, mas um reflexo de valor econômico mútuo. A vaca era a unidade de confiança entre clãs e famílias. Em tempos mais recentes, o gado foi usado como moeda em países como o Quênia, o Sudão e até mesmo no Brasil colonial, especialmente nas regiões do interior. Era comum ouvir expressões como "fulano vale 2 vacas boas". E essa não era apenas uma metáfora, era uma avaliação direta de riqueza. Os boiadeiros do sertão sabiam o peso de cada animal e negociavam com precisão cirúrgica. Enquanto moedas podiam ser cunhadas em metais que perdiam valor ou adulteradas por governantes gananciosos, uma vaca era uma riqueza tangível, viva e que podia se reproduzir. Literalmente, um bem que gerava outros bens. Um sistema econômico autoexpansível e, de certa forma, sustentável. Esse modelo de economia viva nos leva a refletir. Será que as vacas eram apenas uma forma primitiva de dinheiro? Ou será que eram, de fato, uma forma superior de medir valor, baseada em necessidades reais, produção contínua e confiança palpável? Com o tempo, a ascensão das moedas metálicas começou a mudar a paisagem econômica do mundo. Governos centralizados passaram a cunhagem e os bancos surgiram como guardiões da riqueza. Mas mesmo assim, o valor simbólico e prático do gado persistiu, especialmente em comunidades afastadas ou em momentos de colapso econômico. Na África do Sul, por exemplo, mesmo após a introdução da moeda britânica, muitas comunidades continuaram utilizando vacas como principal forma de riqueza e pagamento. Em tempos de hiperinflação ou guerra, o gado resistia como um ativo confiável, algo que não podia ser desvalorizado por políticas monetárias ou crises bancárias. Na Argentina, durante os anos de instabilidade econômica do século XX, o gado se tornou um dos maiores patrimônios do país, influenciando até hoje sua identidade econômica e cultural. Vacas viraram símbolo de estabilidade, exportação e orgulho nacional. E em tempos modernos, curiosamente, esse padrão de valor vivo ainda ecoa.
No Quênia, existe até um sistema chamado M-Pesa, onde transações digitais são feitas. Mas em regiões rurais, ainda é comum ver famílias trocando vacas por motos, casas ou terras. A economia digital e a bovina coexistem, criando uma dualidade fascinante entre o passado e o futuro. Outro impacto marcante foi o papel das vacas em disputas territoriais. Tribos inteiras entravam em guerra por rebanhos. A perda de vacas não era apenas uma perda material, mas uma humilhação social e uma ameaça à sobrevivência. Em certos contextos, roubar uma vaca era pior que roubar ouro. Além disso, vacas eram a base para acordos de paz. Em áreas tribais do Sudão e do Congo, rebanhos inteiros eram entregues como sinal de trégua. O número de vacas indicava a seriedade do compromisso. Era uma linguagem silenciosa de valor, poder e responsabilidade. Mas, conforme o capitalismo global avançou, a lógica da produção em massa e da padronização monetária foi engolindo esses sistemas alternativos. As vacas perderam espaço como moeda de troca, mas permaneceram como ativos valiosos em mercados de carne, leite e couro. Curiosamente, a metáfora continua. No mercado financeiro, ainda se usa o termo vaca leiteira para designar ativos que geram renda constante. Um eco direto da era em que vacas eram a base de todo o sistema econômico. Será que isso é só uma coincidência? Ou um lembrete sutil de que talvez nem todo progresso precise descartar as raízes? Hoje, enquanto olhamos para telas digitais e moedas virtuais, é quase impensável imaginar que um dia vacas foram mais desejadas do que qualquer moeda. E, no entanto, elas foram o coração pulsante de economias inteiras, não apenas por seu valor comercial, mas por sua presença física, reprodutiva e simbólica. Essa história nos faz refletir sobre o que realmente é dinheiro. Será o dinheiro apenas papel e números? Ou será que o valor real está naquilo que nos sustenta, nos conecta com a terra, com o alimento, com a continuidade da vida? As vacas, nesse sentido, eram mais do que um bem econômico. Eram uma forma de cultura, segurança e até espiritualidade para muitos povos. Em um mundo onde o dinheiro é digital, volátil e muitas vezes abstrato, talvez valha a pena olhar para trás. Entender por que algo tão simples como uma vaca conseguia gerar mais confiança do que uma moeda nacional. Por que comunidades inteiras ainda hoje preferem esse tipo de riqueza à promessa de bancos e governos? E quem sabe, em tempos de incerteza, crises financeiras e inflação descontrolada, não veremos uma curiosa revalorização de ativos reais, terras, alimentos e, por que não, animais? Talvez o futuro nos reserve uma nova era de criptovacas ou moedas lastreadas em bens tangíveis. O mais importante é não esquecer. A história da economia é também a história da criatividade humana para atribuir valor ao que realmente importa. E cada capítulo, por mais curioso que pareça, traz lições valiosas sobre o que nos move, nos sustenta e nos conecta como sociedade. Se você gostou dessa viagem pelo tempo em que vacas valiam mais que moedas, deixe seu comentário aqui embaixo. Você trocaria seu dinheiro por uma vaca se soubesse que ela teria mais valor no futuro? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias surpreendentes do mundo enriquecedor. Até o próximo vídeo, onde o passado econômico pode revelar o futuro financeiro.